Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar um procedimento que a gente faz bastante, que é o de criar variáveis, a partir de outras variáveis que já estão na base. Aí eu iria criar uma variável por vez aqui, mas eu vou fazer todas as que eu preciso para o meu propósito aqui. A gente está pegando um modelo de previsão de insolvência desses autores aqui, do Brito e do Assaf Neto, de 2008. Nós estamos usando esse modelo porque a gente precisa de um modelo que tenha sido usado aqui no Brasil e que não contenha dados de mercado, porque algumas empresas que eu estou na amostra, elas deixaram de ser listadas, então ia gerar muito missing na base, e esse modelo aqui ele é aparentemente satisfatório para estimar a probabilidade de insolvência de firmas brasileiras. Bom, e aí basicamente o que a gente usa para criar variável é a função mutate, Então, seguindo aqui a lógica que eu já falei, do pipe lá, eu vou colocar a base, eu não estou criando uma base nova aqui, eu vou adicionar uma variável à base PAS final. A função, aí eu segue do pipe, aí eu puxo a função mutate e começo os argumentos. O primeiro argumento é o nome da variável que você vai criar, No caso aqui eu estou chamando de LPA reslu, que é uma variável que vai somar o lucro ou prejuízo acumulado do período. Essa variável ela existe lá na base PAS, e a reserva de lucro existente, E vai dividir isso pelo ativo total. Depois vai criar uma variável, então vejam que eu coloquei uma vírgula, ele vai criar a variável LPA reslu. Depois a endfin, depois CDG e depois tesouraria. Então é sempre a variável que você vai criar e a conta que você quer fazer, o igual e depois a conta que você quer fazer, Então aqui foi lucro por prejuízo acumulado, reserva de lucro por ativo. Aqui é empréstimo e financiamento total dividido por ativo total. Aqui é o CDG, ativo circulante menos passivo circulante dividido pelo ativo total. E aqui tesouraria disponível menos empréstimo e financiamento de curto prazo dividido pelo ativo total. Quando a gente roda esse código aqui, ele vai criar essas variáveis. Eu já rodei aqui, obviamente, e aí quando a gente vai lá na base, as variáveis estarão lá criadas. Então ele criou aqui, LPA, endfin, CDG, tesouraria. Ok? Um outro procedimento que a gente faz bastante, e eu também uso a função mutate, mas poderia usar a replace, é tentar preencher, deduzir os valores a partir de outros dados já disponíveis, E aí eu vou mostrar aqui alguns exemplos que eu já fiz em uma dessas bases aqui dessa pesquisa, inclusive. Quando a gente vai a essas bases secundárias, a gente tem uma série de problemas assim, Às vezes um dado ele está disponível para um ano, não está para o outro, ou coisa do tipo, ou a gente não vê a observação quando deveria. Quando a observação não está disponível, eu tenho várias estratégias para poder preenchê-las, porque pode ser um problema daquela base de dados. Se não tiver disponível em outro lugar, não tem muito o que fazer, a não ser estimar, Mas aí é sempre um problema quando se fala em pesquisa, preencher por estimação.
Mas cada caso é um caso, e dependendo da quantidade de dados ausentes, a estimação vai resolver o problema. Nesse caso aqui, o que eu faço bastante? Sempre que eu vou coletar dados contábeis, que por exemplo eu tenho lá, o primeiro que eu peguei aqui, ó, foi o ativo não circulante. Né? Eu sempre coleto, quando eu pego dados contábeis, eu coleto ativo total, ativo circulante, ativo não circulante, os componentes do ativo não circulante, né? Que vai ser o realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Por quê? Porque eu sei que o ativo circulante, com bastante frequência, eu vou ter valor ausente, né? E aí, se eu tenho os seus componentes e também o ativo circulante, o ativo total, eu consigo deduzir, né? E isso vale para diversas contas contábeis em que eu tenho que ela seja agregada, né? Seja uma conta sintética. Ou ainda que seja uma conta analítica, eu consigo, a partir de outras contas, deduzir o seu valor. Né? Bom, e aqui são só exemplos. O que eu fiz? Lá embaixo eu expliquei agora há pouco que o mutate ele cria variável, mas ele também ele preenche uma variável já existente. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu peguei uma base, aí eu estou usando a mesma base, estou falando assim, ó, vai lá no o ativo não circulante, o ANC, vai ser igual à condição que eu estabelecer aqui. Tá? E que condição que é essa? O if else é uma condição. Eu estou falando o seguinte, ó, se o ANC for um missing, o isNA se é um not available, que é se está não disponível, né? Então, se é um missing. E aí, eu estou falando o seguinte, se for missing no ativo não circulante, você vai fazer o seguinte, aqui é quando a condição for verdadeira, você vai estabelecer o que é para o código fazer. Né? Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar o ativo total menos o ativo circulante. Se não for um missing, né? Ou seja, quando a condição for falsa, mantém o que tiver lá no ANC. Então, ele vai preencher todos os missings com essa condição aqui, ó, ativo total menos ativo circulante. Se não tiver missing, né, se a condição não for verdadeira, ele vai manter o que estiver lá, o valor que estiver lá no ativo não circulante. E assim eu fiz nessa base para diversas variáveis. Ó, aqui eu fiz com o realizável a longo prazo. Vejam que eu não coloquei, eu poderia colocar aqui nessa condicional diversas condições na sequência. Se eu não me engano, eu tenho uma aqui que eu fiz para estágio e ciclo de vida da Dixon. Vou procurar aqui e eu mostro. Mas nesse caso aqui, eu preferi manter na sequência apenas. Ó. Dos dois modos, a gente não perde o que foi feito. Qual que é a preocupação quando eu vou fazer um código? É preciso que ele seja compreensível. Né? Compreensível para quem potencialmente vai ter contato com esse código. Por que eu estou dizendo isso? O código desenvolvido por nós pesquisadores é diferente do código desenvolvido por um cara da ciência da computação. Né? Para a gente é muito importante que o código seja compreensível e verificável, não só por um especialista, porque senão a gente vai acabar com a pesquisa que não seja feita por especialistas em computação. Então o código ele precisa ser compreensível. Né? Por que esse parênteses é importante? Porque a gente vai à internet e tem muitos códigos que são bons códigos, funcionam bem, mas se o cara não for entendido no assunto, ele simplesmente não vai entender o que está fazendo ali. Né? E para a gente da pesquisa é muito importante que esteja claro o que está sendo feito. No caso aqui, ele está preenchendo os missings dessas variáveis a partir de N condições. Né?
Eu poderia fazer isso com diversas variáveis, fiz com essas aqui, porque qual que é a ideia aqui? É fácil eu deduzir, porque eu tenho as informações da mesma fonte em outras variáveis, e eu sei que essas contas aqui elas fazem sentido e estão corretas do ponto de vista contábil. Aqui, ó, aqui eu fiz também para deduzir os fluxos de caixa, né? Fluxo de caixa da operação, investimento e financiamento. Depois, aqui que eu falei, ó, eu fui colocando as condicionais na sequência, né? Veja que aqui, ó, o que eu estava querendo dizer? Aqui, ó, eu coloco a condição, no caso aqui é o ECV, né, as combinações do fluxo de caixa lá da Dickinson. Aí eu coloco a resposta, né, que é quando a condição for verdadeira, vai ser intro. Na sequência, eu puxo a próxima condicional, né? Aí eu coloco a condicional e falo o que é, né? E vou colocando, é sempre a condição e a resposta se a condição for atendida. Ao final, que eu vou ter a resposta quando a condição for falsa. Ok? Então ele vai olhar para todas essas condições, se essas condições aqui não forem atendidas, aí vai ser a opção de falsa aqui. Ok? E aí assim, a gente precisa ir usando para aprender a fazer direito. Né? Aqui é só um reforço. Ó. Eu criei a variável do ECV, do estágio de ciclo de vida, conforme as combinações dos sinais dos fluxos de caixa lá da Dickinson. Na sequência, eu fui atribuir os rótulos. Ó. Na verdade, eu atribuí os rótulos e criei uma ordem. Eu falei, ó, primeiro é a introdução, depois crescimento, depois maturidade, depois turbulência, depois o declínio. Ah, e se eu quiser diminuir, mudar aí, ficar só com 2 ou 3 grupos? Aí é só eu criar uma variável ou preenchê-la, né, substituir a ECV e colocar aqui os níveis que eu bem entender. Beleza? Aqui eu até fiz uma. Ó. Na verdade, aqui eu criei uma dummy para capturar a turbulência e o declínio, porque alguns estudos eles usam o maturidade, crescimento e introdução como referência e o turbulência e declínio como os principais, assim, porque eu quero ver se esses caras eles têm maior risco de falência ou algo do tipo, ok? Era isso que eu queria mostrar no vídeo e até a próxima.